Hoje vamos falar um pouco sobre prótese de silicone. É uma queixa frequente no consultório, algumas perguntas que as pacientes costumam fazer, como por exemplo, se há o silicone, há a possibilidade de rejeição, como fazer a escolha do implante, como é a durabilidade desse implante, se ele se movimenta, se ele sai do lugar, ou por exemplo, quando é que é necessário fazer a troca do silicone. Então vamos falar um pouquinho sobre a ideia de rejeição. A rejeição ao silicone é algo realmente que é muito pouco provável de acontecer, porque ele é um material inerte, de pouca reação pelo organismo. Esse material ele chega muito próximo de ser o material ideal na cirurgia plástica e em outras especialidades. Inclusive ele não é usado só pela cirurgia plástica. Muitas vezes a rejeição do silicone ela é confundida com a infecção. Então, quando o paciente tem uma infecção de uma prótese, seja ela de silicone ou de qualquer outro tipo de material, muito provavelmente vai ser necessária a sua retirada. Em alguns raros casos é possível manter essa prótese com tratamento muito intenso no momento com antibiótico terapia, mas em geral o biomaterial ele não convive com a infecção. Então, muitas vezes a ideia de infecção e rejeição se confundem. Então, se a pessoa teve uma infecção, é bem provável que precise retirar um implante, mas não quer dizer que ela tenha incompatibilidade de usar esse material. No outro momento, uma vez tratada a infecção, é possível colocar novamente uma prótese de silicone. Uma outra dúvida bem interessante, que é sempre bem frequente no consultório, é sobre a escolha do implante. Nisso temos a tecnologia a nosso favor para ajudar o paciente a pensar junto conosco nessa hora da escolha. Um aplicativo muito interessante, um sistema que eu uso que ajuda nessa escolha chama Chrysalix. O Chrysalix é um virtualizador de imagem, ou seja, é feita uma captura da imagem da paciente em 3 dimensões e o próprio sistema já coloca nessa paciente a prótese que eu escolhi. E ela tem a possibilidade de se ver já com a mão aumentada. Então existe um óculos de realidade virtual, que é esse óculos aqui, que ao ser colocado na paciente ela consegue olhar para baixo e ver já a sua mão aumentada de tamanho, já com o volume que a gente programou para que seja o volume dela. Eu acho muito interessante o uso porque muitas vezes a paciente vem pensando em tamanhos que fogem ao seu perfil. Eu até costumo não dizer à paciente qual o volume que eu programei para ela até que ela se veja. Então quando ela se vê, e eu falo o volume, então a gente começa a conversar no mesmo patamar de conhecimento. Até então ela não conseguiria interagir de uma forma produtiva porque ela não consegue imaginar que determinado volume vai trazer um aspecto para o seu corpo de determinado tipo. E agora com o sistema é possível a paciente se ver com aquela prótese que eu já programei mais ou menos dentro do seu perfil, do que ela escolheu, do que ela gosta que aconteça, do tamanho que ela mais ou menos pensa, mas ainda sem dizer o volume. E com isso realmente a possibilidade de ter uma insatisfação no pós-operatório com relação ao tamanho realmente reduziu praticamente a zero. Não me lembro de paciente, depois do uso desse sistema, que pensou que poderia ter colocado um implante maior ou menor. Então geralmente nessa consulta a gente consegue particularizar, tornar a cirurgia realmente muito direcionada para o perfil da paciente, e isso tem sido uma coisa muito interessante e a gente tem tido muito sucesso com esse resultado, o resultado das pacientes e como elas se veem depois. Inclusive é muito semelhante ao que elas viram no pré-operatório no sistema. Uma outra pergunta bem frequente no consultório é se o silicone pode sair, migrar para outro lugar. Isso é uma coisa realmente difícil de acontecer, mas seria possível no caso de um acidente grave, onde houve um impacto muito grande e é possível, né, de uma forma até assim remota, mas em medicina a gente nunca fala nem nunca, nem sempre. Uma outra possibilidade de acontecer é a paciente ter um deslocamento do silicone, não bem um deslocamento, mas assim a frouxidão dos tecidos e a prótese ficar com maior mobilidade. Isso tem diminuído atualmente por causa do uso da técnica submuscular que mantém o implante um pouco mais firme, mantendo esse resultado por mais tempo.
E ainda uma outra dúvida é quando ou se é preciso trocar a prótese de silicone. Essa é uma pergunta interessante e eu costumo responder que o tempo sozinho não é o definitivo para que a troca aconteça. A gente pode pensar que um implante poderia durar em torno de 10 a 15 anos, seria uma recomendação até pensar em revisar a presença desse implante depois desse tempo, mas bem antes disso, se houver qualquer necessidade médica, como uma contratura ou alguma outra necessidade, em especial a insatisfação do paciente pelo tamanho, por flacidez da mama, esse silicone pode ser trocado e é feita uma revisão da cirurgia, como a mastopexia junto, em geral por motivo estético, mas em raros casos por motivos médicos, como em especial a contratura capsular. Nesse caso, o silicone tem a troca indicada, mas não especificamente por um tempo determinado. Então, se você tem alguma dúvida sobre prótese de mama, sobre como é feito atualmente, eu vou ter o maior prazer de te responder. Siga as minhas redes sociais, um abraço e fica com Deus.